Olá, meu nome é Franz Croita Pereira, professor e escritor aqui em Belém. Eu estou aqui a convite da Amazônica Bookshelf para falar do meu segundo livro de contos, O Livro que Suga. O primeiro livro, São Jorge e o Astronauta, foi premiado pela Casa das Artes, o antigo Instituto de Artes do Pará. Tá? E já este segundo livro foi lançado o ano passado e é um livro que tem uma pegada mais para o insólito. A ideia de escrever um livro que tratasse um pouco sobre o realismo fantástico, um pouco sobre essa coisa do extraordinário, me surgiu há uns 20 anos, né? 2 décadas, século passado. E foi durante a pandemia de 2020 e 2021 e que eu consegui, né, por conta do lockdown, eu consegui pôr para fora uma série de ideias, uma série de contos. A maioria das histórias que compõem essa coletânea foram feitas durante a pandemia ou melhoradas, finalizadas durante a pandemia do Covid-19. Este livro tem uma característica que apela um tanto para o fantástico, como eu já disse. A história central do livro que suga, o conto que dá título ao livro, né, fala de um livro com uma criatura demoníaca habitando ele, morando nele. E esta criatura, ela seduz, ela consome quem o lê, entende? Ela vive das emoções que provoca no leitor. E por conta disso, o leitor se prende tanto à leitura que não larga mais o livro. E com isso o livro vai consumindo ela. Tá? Então essa é a ideia central deste livro. Tem por trás também uma investigação policial e tal, mas centralmente a ideia é essa. Outros contos que também têm essa pegada, inclusive o prefácio foi pelo amigo e poeta Daniel da Rocha Leite. Ele percebeu muito bem a essência do livro e fez um prefácio belíssimo, assim como o Juraci Siqueira, que faz a orelha do livro, também faz uma pontuação dos contos que estão lá dentro, observando uma característica minha nos contos, que começou lá no primeiro São Jorge Astronauta, que é o humor. Eu particularmente gosto muito do estilo, do gênero contos. Gosto das histórias curtas, né? Gosto muito, por exemplo, de Clarice Lispector. Gosto muito do humor de Veríssimo, do Fernando Sabino, né? Eu tenho até um pouco eu tento um pouco copiar aquele estilo deles, né? Curto muito essa coisa de pôr humor, né, nas minhas histórias, tá? Gosto muito das histórias, por exemplo, policiais. Gosto muito dos contos policiais, né? Edgar Allan Poe, por exemplo, o Sherlock, né? o nosso Agatha Christie. Então eu gosto muito dos contos. Muita gente acha que o conto é um gênero inferior, um gênero literário inferior, por ser algo simples e histórias curtas, dando mais valor ao escritor do romance, ao escritor da novela, né? Eu acho isso um engano. Os contos exigem muito, mas muito trabalho. Escrever, já foi dito que escrever
é uma tarefa muito difícil. Não é bem assim. Escrever é fácil, todo mundo escreve. O difícil é dizer. Dizer é encontrar a palavra, a frase perfeita para transmitir aquela imagem que o escritor concebeu e transformar aquilo em palavras que despertem e reconstruam no leitor, na mente do leitor, a imagem que o escritor criou. Isto é que é difícil, é por isso que a gente, quando escreve, fica lapidando e lapidando. A ideia de lapidar é essa comparação, essa analogia, né, de lapidar é perfeita, porque é isso que o escritor faz. Ele fica lapidando, ele fica tirando. A gente escreve uma coisa, escreve 10 laudas para aproveitar 2, 3, vai tirando, vai lapidando até revelar a joia que está ali escondida. Isto é que é difícil. Essa arte no escrever é que é difícil. Escrever é uma coisa fácil, né? O Fernando Sabino disse certa vez que é através da sua escrita, da maneira dele escrever, do que ele escreve, que ele presta contas a Deus. Presta conta do quê? Do dom que ele recebeu, do dom que nós recebemos. Todos nós recebemos dons, que são as ferramentas que o Criador nos dá para realizar nossa missão na vida. E a gente tem que prestar contas disso. Para a gente que gosta de escrever, né, a gente presta contas ao Criador através da nossa escrita, do que escrevemos. Tá? Escrever é essencialmente um processo baseado na leitura. O escritor é, antes de tudo, um leitor. O Ziraldo falou, acho que pelos anos 80, ali pelo final dos anos 80, que ler era mais importante que estudar, porque tudo advém da leitura, tudo começa na leitura, não é? E isso me faz lembrar do grande educador Paulo Freire, que disse que ler não é apenas traduzir os símbolos linguísticos, mas ter uma apreensão maior da realidade. E ler é isso, é você poder ler tanto no preto, nas letras, quanto no branco, ou seja, onde não tem letras. Essa magia, né, de ler onde não tem nada escrito, ler no branco, né, é que faz do ato de escrever e ler essa coisa fantástica, essa coisa que eu acho que nunca vai acabar, ainda que tenha tanta tecnologia digital, tanto livro digital, tanto e-book, o livro físico, o livro com papel, tinta, cheiro, tato, isso não vai acabar. Eu convido vocês a lerem o livro que suga. Obrigado.